Devocional Pastor William MacDonald. Primeiro, o fruto do Espírito é temperança. Gálatas 5:23. A tradução preferida deste último fruto do Espírito é o autocontrole. A temperança tornou-se associada particularmente à restrição no uso de bebidas intoxicantes. O autocontrole carrega o pensamento de moderação ou abstinência em todas as áreas da vida. Pelo poder do Espírito Santo, o crente é capaz de exercer autocontrole sobre seus pensamentos, seu apetite por comida e bebida, sua fala, sua vida sexual, seu temperamento e todos os outros poderes que Deus lhe deu. Ele não precisa ser escravizado por nenhuma paixão ou desejo. Paulo lembrou aos Coríntios que um atleta pratica o autocontrole em todas as coisas. 1 Coríntios 9:25. Ele mesmo estava determinado a não ser escravizado por nada. 1 Coríntios 6:12. E então ele esmurrou seu corpo e o subjugou para que depois de pregar a outros, ele próprio não fosse desqualificado. 1 Coríntios 9:27. O cristão disciplinado evita comer demais. Se o café, o chá ou a Coca-Cola o dominam, ele abandona o vício. Ele se recusa a ser dominado pelo tabaco de qualquer forma. Ele evita cuidadosamente o uso de tranquilizantes, pílulas para dormir ou outros produtos farmacêuticos, exceto quando prescritos por médicos. Ele controla o tempo dado ao sono. Se for atormentado pelo problema da luxúria, aprenderá a expulsar os pensamentos impuros, concentrar-se em uma vida de pensamentos limpos e manter-se ocupado com atividades construtivas. Para ele, todo vício ou pecado que assedia é um Golias a ser conquistado. Muitas vezes ouvimos cristãos reclamarem que não conseguem quebrar um determinado hábito. Tal derrotismo garante o fracasso. Significa que o Espírito Santo não é capaz de dar a vitória necessária. O fato é que as pessoas não convertidas, que não têm o Espírito, muitas vezes conseguem parar de fumar, beber, jogar ou praguejar. Quão mais facilmente os cristãos devem ser capazes de fazer isso por meio da habitação do Espírito. O autocontrole, como os outros 8 frutos do Espírito, é sobrenatural. Ele permite que os crentes exerçam disciplina sobre si mesmos de maneiras que outros não podem igualar. Segundo, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. O amor é aquela qualidade em Deus que o leva a esbanjar afeição ilimitada nos outros. Seu amor se manifesta em dar presentes bons e perfeitos ao amado. Podemos dar apenas alguns da miríade diversos que falam desse amor. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Efésios 2:4. E claro, o mais conhecido de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando João diz Deus é amor, 1 João 4:8, ele não está definindo Deus, mas insistindo que o amor é um elemento-chave na natureza divina. Não adoramos o amor, mas o Deus do amor. Seu amor não teve começo e não pode ter fim. É ilimitado em suas dimensões. É absolutamente puro, sem mancha de egoísmo ou qualquer outro pecado. É sacrificial, não importando o custo. Busca apenas o bem-estar dos outros e nada em troca. Ele vai para o desagradável, bem como para o amável, para os inimigos, bem como para os amigos. Não é extraído por quaisquer virtudes em seus objetos, mas apenas pela bondade do doador. As implicações práticas desta sublime verdade são óbvias. Portanto, sejam imitadores de Deus, disse Paulo, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios 5:1 e 2. Nosso amor deve ascender ao Senhor, deve fluir para nossos irmãos e deve se estender ao mundo não salvo. A contemplação de seu amor também deve inspirar a adoração mais profunda.
Ao cairmos a seus pés, devemos dizer repetidamente: como tu podes me amar como tu amas e ser o Deus que tu és? É escuridão para meu intelecto, mas luz do sol para meu coração. Terceiro, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Mateus 18:16. No que diz respeito à Bíblia, deve haver o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para formar um julgamento válido. Se ao menos observássemos esse princípio, nos salvaríamos de oceanos de problemas. A tendência natural para nós é ouvir o lado de uma pessoa em um caso e decidir imediatamente a seu favor. Ele parece convincente e nossas condolências vão para ele. Mais tarde, descobrimos que o dele era apenas um lado da história. Quando ouvimos outro lado, percebemos que o primeiro homem distorceu os fatos ou pelo menos o coloriu a seu favor. Assim, o primeiro a pleitear sua causa parece justo até que outro venha e o examine. Provérbios 18:17. Quando tomamos uma decisão antes de tentar averiguar todos os fatos, agimos com menos justiça do que o sistema judicial do mundo e nos colocamos sob a censura de Provérbios 18:13. Aquele que dá uma resposta antes de ouvir é loucura e vergonha para ele. Quando Ziba relatou a Davi que Mefibosete esperava ganhar o trono, Davi aceitou a calúnia sem investigação e deu todas as propriedades de Mefibosete a Ziba, segundo Samuel 16, 1-4. Mais tarde, Mefibosete teve a chance de contar ao rei os fatos verdadeiros. Davi então percebeu que havia tomado uma decisão sem ter provas suficientes. O Senhor Jesus reconheceu esse princípio. Ele disse que seu testemunho a respeito de si mesmo não era suficiente. João 5,31. Assim ele apresentou o depoimento de 4 testemunhas: João Batista, João 5:32-35, suas obras, verso 36, Deus o Pai, versos 37 e 38, e as Escrituras, versos 39 e 40. Deixando de obter o testemunho competente de 2 ou 3 testemunhas, podemos causar corações partidos, reputações arruinadas, igrejas divididas e amizades rompidas. Se seguirmos a palavra de Deus, evitaremos toneladas de injustiça e sofrimento humano. Quarto, Moabe tem estado tranquilo desde a sua mocidade, e se deitou sobre as suas fezes, e não foi esvaziado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro mudado. Jeremias 48:11. Jeremias usa aqui uma ilustração da arte de vinificação para nos ensinar que uma vida de conforto não produz força de caráter. Sempre que o vinho é fermentado em tonéis ou cubas, as borras depositam-se no fundo. Se o vinho não for perturbado, torna-se intragável. Assim, o vinicultor deve despejar o vinho de vasilha em vasilha, eliminando os resíduos e as impurezas. Quando ele faz isso, o vinho desenvolve força, aroma, cor e sabor. Moabe tinha vivido uma vida de conforto. Ele nunca havia sofrido a interrupção de ir para o cativeiro. Ele havia se isolado de problemas, provações e privações. O resultado foi que sua vida era monótona e insípida. Faltava fragrância. O que é verdade para o vinho, também é verdade para nós. Precisamos de disrupção, oposição, dificuldades e perturbações para nos livrar das impurezas e desenvolver as graças de uma vida cheia de Cristo. Nossa tendência natural é nos proteger de qualquer coisa que nos perturbe. Nós nos esforçamos incessantemente para nos aninhar. Mas a vontade de Deus para nós é que nossas vidas sejam uma crise perpétua de dependência dele. Ele está sempre mexendo no ninho. Em sua biografia de Hudson Taylor, a senhora Howard Taylor escreveu: esta vida que se tornaria uma bênção em todo o mundo deve passar por um processo muito diferente, ou seja, diferente de ser estabelecida em suas fezes, incluindo muito disso esvaziar e reesvaziar de vaso em vaso, tão doloroso para a natureza inferior da qual estamos sendo refinados. Quando percebemos o que o divino Vintner está procurando realizar em nossas vidas, ele nos salva da rebelião e nos ensina a submissão e dependência.
Aprendemos a dizer: deixe a sua influência soberana escolher e comandar. Assim, você deve se questionar sobre o seu caminho. Quão sábio, quão forte é sua mão. Muito, muito acima do teu pensamento, seu conselho aparecerá quando ele tiver completado a obra. Amém.